Informações importantes relacionadas ao departamento médico do Internacional. O goleiro Sérgio Rocher está fora do Campeonato Gaúcho e deve voltar somente no Campeonato Brasileiro em função de uma lesão no joelho que fez com que ele ainda não tenha atuado ao longo desta temporada. A notícia positiva, entre aspas, fica por conta de Alan Patrick, que na avaliação inicial tem um prognóstico de 10 dias afastado dos gramados e não teve constatada uma ruptura no ligamento do tornozelo, pelo menos no relatório inicial. A gente fala também sobre o jogo contra o Monson, no próximo sábado, que fecha a participação do Inter na primeira fase do Campeonato Gaúcho e que deve ter mudanças no time titular de Roger Machado. A saída de Thiago Maia, que envolve uma treta entre Santos e Internacional. E a resposta do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, que de maneira forte contestou as insinuações de parcialidade da arbitragem e da federação no Campeonato Gaúcho. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o time do Inter, que treinou hoje pela manhã, chegando de Juí, depois da vitória por 3-1 sobre a equipe do São Luís, e se prepara para enfrentar no sábado a equipe do Monson pelo Campeonato Gaúcho, na partida que fecha a participação colorada nessa fase de grupos da competição, tá? Para este jogo, o Roger Machado já confirmou, por exemplo, que não tem o Alan Patrick, e a tendência é de algumas alterações, alguns testes, mudanças no time titular, de alguns jogadores que tenham um desgaste físico, mas não totalmente um time reserva. Até porque, primeiro, o Inter precisa vencer para garantir de maneira matemática a liderança da classificação geral do Campeonato Gaúcho. E segundo, o Inter tem depois uma semana de folga para o próximo jogo pelo Campeonato Gaúcho, porque não joga no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, dá para forçar para este sábado, ganha o jogo e aí tem uma semana inteira para descansar e trabalhar pensando na primeira semifinal do Campeonato Gaúcho. Mudanças devem acontecer no time, a gente vai ter mais informações a respeito disso na sexta-feira, tá? Dito isso, vamos atualizar o departamento médico colorado. Muita gente ansiosa e perguntando a respeito de Alan Patrick. E a informação que chega de maneira preliminar nos primeiros testes feitos e exames, é de que o Alan Patrick não teve uma ruptura no ligamento do tornozelo, o que é uma boa notícia. Ele teve um entorse, ele tem um inchaço no local, e este entorse deve dar uma parada de 10 dias, aproximadamente, no mínimo 10 dias. O que faz com que seja possível a presença do Alan Patrick na semifinal do Campeonato Gaúcho. Não joga contra o Monson, depois descansa durante a semana, trata, desincha, começa a trabalhar e pode estar à disposição na semifinal do Campeonato Gaúcho. É o que o Inter vai buscar fazer com o Alan Patrick, que teve aquele choque no tornozelo, enfim, na partida contra o São Luís de Juí. Mas a notícia triste, e que não impacta agora no time titular do Internacional, mas é uma notícia ruim, em relação a Sérgio Rocher. Veio uma informação do Uruguai, tá? De que o Rocher não estará na próxima data FIFA pela seleção do Uruguai, porque teve uma nova lesão. A gente não confirmou essa história. Mas o Lucas Colar trouxe a informação que vem do departamento médico do Inter, de que o Rocher está fora do Campeonato Gaúcho. O Rocher não vai se recuperar a tempo de jogar durante o gauchão. Ele teve uma tendinose no joelho esquerdo, ele teve uma lesão no joelho o ano passado, jogou com isso, depois voltou das férias, sentiu dores, está com essa tendinose que foi diagnosticada e está tratando, mas não se recuperará a tempo de jogar o Campeonato Gaúcho. E no Campeonato Gaúcho vai ser Antony até o final. Ele não jogou ainda nessa temporada o Rocher, é um problema para o Internacional e um problema que o Roger Machado vai tocar com o Antony e com o Ivan, que são os goleiros que estão à disposição neste momento, tá? Avançando na pauta, na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Thiago Maia, tá? Thiago Maia, volante que está de saída para o Santos, não fechou o negócio ainda, tá? O Thiago Maia já perdeu, inclusive, o prazo de inscrições do Campeonato Paulista, não fechou o negócio e existem tretas rolando entre Inter e Santos no bastidor.
Eu explico essas tretas, falo sobre a negociação, tem dirigente do Inter lá em São Paulo para buscar desenrolar esse negócio. É só assistir o vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira aqui no canal, tá? Por último, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, concedeu uma entrevista muito importante para o Show dos Esportes da Rádio Gaúcha na noite desta quinta-feira. Foi o Johnny Vasconcelos que conversou com o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman, onde ele rebateu as críticas que estão chegando relacionadas à arbitragem junto à Federação Gaúcha de Futebol e a alguns árbitros em específico, tá? E a imprensa também, e aí a entrevista do Bisol, por exemplo, que misturou um pouco ali, citou a RBS como também alguém que teria condicionado a arbitragem, enfim. O presidente Oxman, ele disse que, cara, eu não sou muito de rebater, mas rebateu, em especial essas entrevistas que vieram do Inter pós-Clássico Grenal. A fala do Bisol, a fala do D'Alessandro, que de alguma maneira insinuam que existe um favorecimento ao Grêmio no Campeonato Gaúcho, que insinua uma quebra da idoneidade, tá, destes profissionais. E o Oxman respondeu. Eu vou ler aqui, tá, um transcrito em relação ao que disse Luciano Oxman. O campeonato é dos clubes. Muitas vezes parece que os clubes não têm essa percepção. Essa situação de cada um só olhar para o seu umbigo. Tem que pensar em um todo. Não adianta em um ano você macular a imagem do campeonato e depois querer que uma empresa venha pagar mais. Empurrar para o outro o teu problema é comum em qualquer área. No futebol é mais comum, mas está passando do razoável. Algumas pessoas julgam a conduta dos outros pelas próprias cabeças. Ninguém tem o direito de colocar em xeque a idoneidade moral de ninguém. As pessoas têm família, têm pai, têm mãe, têm filho. Vejo muita gente dos clubes dizerem que quando há uma crítica pesada a um jogador, é necessário lembrar que eles têm família. E o presidente, o juiz, o jornalista que dá uma opinião diferente, eles não têm família? Passam a ideia de que se reúnem em uma sala para definir quem vai ser prejudicado hoje. É uma imagem surreal, mas tudo tem limite. Não adianta dizer que o futebol não aceita tudo e fazer tudo depois. E se um torcedor depois tomar uma atitude na rua contra um desses profissionais, você não vai se sentir culpado? Você é formador de opinião, você carrega a imagem do clube. Não sou de retrucar, de revidar, mas estava passando do razoável. Nesta linha, a fala do Luciano Oxman. Brevemente aqui, eu quero dar os parabéns pessoal, meu, Tiger Junk, para essa fala do presidente Oxman, que eu achei ponderada e justa. Você sabe minhas opiniões a respeito das reclamações que o Grêmio fazia de arbitragem no começo do Campeonato Gaúcho, das reclamações que o Inter faz agora do Campeonato Gaúcho. Eu acho que passam do tom, colocam em xeque uma idoneidade que não deve ser colocada em xeque, e esta é a fala do Oxman. Fechando parênteses para o meu elogio pessoal à fala do presidente Oxman. É uma rebatida no que foi dito no vestiário colorado, agora, e serve para o que foi dito no vestiário gremista no início do campeonato, porque há muita reclamação, há muita insinuação, existe muito, está acontecendo muito isso nesse Campeonato Gaúcho, e o presidente veio a público para rebater e dar a sua opinião e defender também a Federação Gaúcha de Futebol e a idoneidade de alguma forma das pessoas que trabalham na Federação Gaúcha, árbitros de vídeo, etc. Ele, nessa entrevista, disse que não recebeu nenhum pedido formal de veto de algum árbitro a partidas da dupla Grenal. Ele disse que não recebeu esse pedido e, portanto, segue tudo normal. O D'Alessandro publicamente falou sobre a ideia de preservar o Daniel Nobre Bins, de trabalhar em jogos do Internacional. O Oxman descartou que isso tenha sido pedido para a federação. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, a nossa casa de apostas, tá? Jogue com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Já tem as odds do sábado, tá? Inter e Monson, odd do Inter 1.22, Monson 9, empate 5.6. Ipiranga tá pagando 4,35, empate 3,35, Grêmio 1,77. Joga na KTO com responsabilidade.
te diverte, proibido para menores de 18 anos, apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!